Por exemplo, se eu manipulo o ratinho na presença da mãe ou não, consequências diferentes. Se eu manipulo o ratinho por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, por um período X, consequências diferentes. Se eu manipulo o ratinho, por exemplo, na porta do laboratório, em que esse ratinho pode ver situações diferentes do que da caixa, cheirar, ouvir situações diferentes, consequentemente, filhotes diferentes do que se eu manipular no canto do laboratório sozinho, sem ninguém. Tá certo? Deixa eu correr mais, senão ela vai me cortar os slides. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho consequências diferentes em função da situação originária daquele animal. Tá? Então, cada vez mais nós trabalhamos por uma situação dessa aqui, artificial. Tá? E isso também é o contrário. Tá? Lembra dos animais ferais. Se esse gatinho doméstico que nascer no telhado não for manipulado até o 3º, 4º, 5º, 6º mês, quanto mais eu me afastar desse período, mais feral ou acelvajado, né? Esse animal vai ser. Tá ok? Nós temos também esse problema. Tá? Então aqui, no caso da domesticação do gato, então o que eu estou falando para vocês? A condição social desse animal, do gato doméstico, é algo bastante particular, bastante diferenciado, tá? Em função de todo esse quadro diferente que nós temos. Então nós discutimos, por exemplo, o gato é um animal solitário. Depende. Aquele animalzinho que está lá no colo do seu Arthur, por exemplo, não é solitário. Em relação intraespecífica ou interespecífica, tá? Ou interespécies. Tá? Então, vamos lá. Aqui é um trabalho do Barato, de 97, em que ele colocou um dispositivo lá e que ele acompanhava os animais, diurno e noturno. Então aqui, por exemplo, eu vou ter, não dá pra gente ler aqui, tá? Mas aqui está escrito Simba, tá? É uma publicação que, se alguém tiver interesse, eu posso passar. Então o Simba mora aqui, tá? Mora aqui, e de dia ele anda esse tanto nesse quadrilátero aqui, ó, que está circundando a casa dele. E à noite, vamos ver quanto que o Simba anda. Pessoal, anda esse outro quadrilátero aqui, ó. Tá? Então ele vai até na outra rua, 2 ruas para cima, 3 ruas para cima. Então, se eu confio nesse animal, eu produzo consequências também sobre o mesmo. Tá? Se eu deixar esse animal livre para ele optar quanto ele pode andar, pessoal, isso aqui é que é a verdade, isso aqui é que é a realidade, desculpa, tá certo? Aqui, outras informações importantes. Vamos pensar que não existe um humano na situação, só tem gato. Tá? Isso aqui é um outro trabalho que é publicado no livro do Bradshaw, tá? De 92. Então, cada seta aqui, pessoal, quanto mais espessa a seta, maior é a interação entre 2 categorias. Quanto mais fina a seta, menor o número de interações. Tá? Então, vamos lá. Aqui são os machos adultos. Vocês podem perceber que os machos adultos são extremamente preocupados com os filhotes. Tá? Eles dedicam, sei lá, 25 horas por dia com os filhotes. Tá? Brincadeira, eles nem olham para os filhotes, pessoal. Se aliás eu ouvir um miado aqui, eu vou para lá. Tá? As fêmeas dedicam grande atenção para os filhotes. Tá? E aqui bastante atenção para os machos. Mais uma vez, filhote na história, o macho secundário. Tá? Elas já conseguiram transferir, pessoal. Não precisam mais da gente. No caso de subadultos, pessoal, dedicam alguma alteração para filhotes, para as fêmeas e para os machos. E bastante atenção para eles mesmos. Tá? Aquele círculo ali é o quanto cada categoria dedica para a própria categoria. Tá? Obviamente, os filhotes aqui foram retirados da história, porque os filhotes só dedicam atenção para a mãe. Tá? Ou seja, depende de que animal você tem na sua mão, você precisa também considerar o sexo dele, a idade dele. Tá? Então, machos são altamente interativos com fêmeas. Tá? Então, se você tem um macho adulto na sua casa, levar um filhote não é algo muito interessante. Para uma fêmea, você vai facilitar o seu trabalho. Então, depende do que você quer, você vai acabar produzindo ou não. Vamos lá, comportamento exploratório. Vamos começar a entrar em bem-estar animal, tá, pessoal? Bom, comportamento exploratório, só para definir para vocês, tá? Então é qualquer atividade que potencialmente permite um indivíduo adquirir informações novas, tá? Tem que ser nova, sobre o meio ambiente ou então sobre algum animal. Então esse gatinho está aqui, o Mickey, tá? Ele pode ver uma situação ou outra. Qual a diferença entre as duas? Poxa, vamos lá. No ambiente doméstico, pessoal, o que eu faço? Eu restringo o número de estímulos que esse animal pode receber. E numa vida em que eu libero esse animal, o que acontece com ele?
ele recebe uma série de estímulos que podem, claro, ser prejudiciais. Então, o bicho pode ser atropelado, um cão atacar e matar, mas em compensação eu tenho uma quantidade de estímulos muito grande, ok? Então, quando nós levamos esse animal para o ambiente doméstico, nós estamos fazendo o que, pessoal? Entre aspas, falando no sentido de comportamento, de proporcionar algo para ele, empobrecendo a vida desse animal. Empobrecendo drasticamente, empobrecendo significativamente. É isso. Tá tudo certo? Empobrecendo significativamente a vida desse animal. Nós vamos chegar numa discussão num dado ponto aí que eu vou perguntar para vocês, e aí vocês vão guardar uma opinião sobre esta ou aquela situação. Liberar o animal para a rua, vai dar a chave da casa para ele, ou fecha e não deixa ninguém sair. Próximo. Eu estou aqui nesse dia, né? Desculpa. Enquanto na vida livre, olha aqui, pessoal, o animal tem infinidade de estímulos, de caça, de predação, encontrar coisas específicos aí, macho, fêmea, cio, filhote, dormir em vários locais, cheiros, odores, barulhos diferentes. E na vida doméstica é algo muito enfadonho, eu imagino. Tá? Então, se eu tivesse que traçar um resumo para vocês, eu teria algo desse tipo aqui: bem-estar animal, comportamento exploratório, enriquecimento ambiental. Algo nesse sentido aqui, tá? Com esse animal oscilando entre essas situações aqui. Eu coloquei bem-estar animal na parte superior do slide, simplesmente pelo fato do simpósio ser sobre isso, tá? Mas nós poderíamos alterar as posições aqui, ó, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. E nesse trinômio aqui, nessa situação, é que eu tenho a minha linha de trabalho mais centralizada, né, de interesse, tá? Então, o enriquecimento ambiental, pessoal, nós vimos lá, é algo que novo que o animal recebe como estímulo, tá? Quando eu coloquei, esse é o chunk, tá? Quando eu coloquei esse topo aqui no meio do quintal, que não tinha nada no quintal, eu imaginava o quê? Que os gatos iriam lá escarificar, né? Afiar as unhas, como se fala popularmente, nesse tronco aqui, nesse pequeno tronco. Mas eu pensei isso baseado na minha experiência, no sentido de analisar, de proporcionar esse enriquecimento para os adultos. Chunk aqui, ó, há alguns meses, 6 meses, 7 meses, está novinho. Então, como todo jovem, explorador, intrépido, né? E foi lá e me deu uma lição de que pode ser ocupado aquele ambiente de um ponto de vista que não se podia até então, pessoal. Não tinha algum lugar que ele pudesse subir aqui, a não ser se eu colocasse uma cadeira, por exemplo, aí sim. Mas ele foi altamente inovador no sentido de me dar uma lição, né, de que poderia ser o enriquecimento utilizado de outra forma. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Sugestões alternativas. Pessoal, muito do animal doméstico, nós retiramos os exemplos do animal silvestre, ou selvagem, como vocês preferirem, em vida livre ou em cativeiro. Tá? Então aqui essa foto é proposital, tá? Os dois animais estão ali bocejando, imagina assim, né? Vida cheia de estímulos desafiadores, né? Alguma coisa desse tipo, né? Vamos lá. Bom, por que colocar o gato aqui junto com o gado, né? Gado não é animal que come grama, né? Então vamos lá. Não. Isso. Play. Please. Só um minutinho, pessoal. Deu certo agora há pouco, porque a gente fez aqui o teste de todos os slides, tá? Agora não está dando certo. Bom. Testei a minha hipótese, então deu certo, são ruminantes. Tá certo? Pessoal, esses animais contavam numa etapa anterior da vida deles aqui com um ambiente bastante extenso, e quando eu mudei de casa eu levei esses gatos, e aí o ambiente é tudo cimentado. Então, se você levar um item novo para esse ambiente, pessoal, esse item é altamente explorado enquanto novo. Lembra disso? Né? Então, se você entrar com carne ou com ração, eu garanto para vocês que eles vão fazer mais estripulia com água, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma espécie de questão. Como é que eu renovo as minhas ideias? O que é novo?